Palestrante de hoje, Luiz Alberto, seja bem-vindo. Amigos, muito boa noite. Quando nós, no começo dos trabalhos, ouvimos agora há pouco, ouviu-se falar sobre as atividades da casa, nos cria entusiasmo para falar em Deus. Porque Deus está presente nessas atividades de aconchego, aquelas criaturas, nossos companheiros da vida aqui na Terra, que se encontram às vezes em dificuldades, sejam elas de ordem psicológica, de ordem moral, mas também de ordem física, de ordem material, às vezes necessitando de um alimento, de um abrigo, de um agasalho. E as instituições sociais, e especialmente as instituições espíritas e religiosas, só serão enobrecidas, só terão validade perante a divindade da sua existência, quando, de fato, exercerem o seu verdadeiro papel, exercerem aquelas coisas que a gente vem aqui pregar, vem ensinar. A sociedade, ela só é importante quando ela é útil na comunidade em que ela está inserida. Portanto, falar em Deus abraça esse contexto todo, o contexto da vida, o contexto das coisas e das informações que nós viemos recebendo de outrora dos nossos antepassados, desde o nosso nascimento. Com certeza, cada um de nós aqui presentes temos uma ideia de Deus, e certamente é bem diferente em cada um de nós, porque a gente traz isso, notadamente, de outras religiões, de outras doutrinas, e que vieram sendo passado para nós, de pai para filho, de avô para neto. E assim eu lembro, quando eu era criança, que a minha avó católica me contava histórias e dizia que lá no céu existia um velhinho de barbas brancas, com um bastão, que ficava cuidando da terra, que ficava administrando o universo e cuidando todas as peraltices que a gente fazia quando era criança, e que depois, o dia que a gente morresse, ele estaria lá castigando ou premiando, separando alguém que fez coisas boas para o céu e aquele que não fez para o inferno, aquele que foi mais ou menos para o purgatório e nós espíritas para o umbral. Então, esta a informação generalizada que nós temos. Então eu convido vocês para refletirem agora, nesse momento que nós estamos começando esse trabalho, sobre a ideia de cada um dos senhores aqui presentes que tem de Deus. E vamos refletir para que no final do trabalho consigamos, formar uma ideia divina que pode ser igual a que nós já temos ou pode ser diferente. O que a gente vai ver aqui hoje é verificar sobre se nós acreditamos que Deus existe. Se existe ainda alguma dúvida, vamos verificar o que é Deus. Onde nós encontramos Deus? Como ele se manifesta? Se Deus castiga, se Deus pune, e como eu faço para conversar com Deus. Este é o objetivo do nosso trabalho. Primeiro, tomando ciência
que o nosso conhecimento sobre a vida é ainda insignificante. Nós conhecemos muito pouco sobre essa vastidão do universo e que nos leva a entender, pelo tamanho da vastidão, que existe alguma coisa suprema, algo superior que foi criador de tudo isso. Hoje, daqui da Terra, os telescópios fabricados pelos nossos cientistas são capazes de vasculhar o universo até uma distância de quase 142 quinquilhões de quilômetros aqui da Terra. Haja número, a gente nem consegue entender isso aí. Para aqueles de nós que, diante das dificuldades da vida, às vezes ficamos a nos lamentar: será que Deus existe? Por que eu sofro tanto? Por que Deus não me ajuda? Por que Deus deixa acontecer os maiores descalabros na vida aqui da Terra com o ser humano? São pessoas aleijadas, amputadas, paralíticas, que sofrem eternamente, idiotas, pessoas com idiotia mental, que não conseguem sequer raciocinar. Por que tudo isso acontece se nós acreditamos que existe um Pai bom, soberanamente justo e bom, aquele em que nos sustenta a vida, aquele que sustenta a nossa existência? E por que essas coisas acontecem? Mas a gente sabe que desde lá os nossos silvícolas, os nossos índios, já traziam em seu coração uma notada informação, uma notada certeza que existe algo superior. E Kardec, para tirar esta dúvida da existência, ele se fixou num axioma científico. Nós sabemos, através da ciência, e está na questão número 4 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde se encontra a prova da existência de Deus, então ele reflete sobre esse axioma que não existe efeito sem causa. Tudo aquilo que acontece hoje, houve uma causa. Aí então ele pergunta: quando nós examinamos alguns objetos, por exemplo, um aparelho de televisão, esta caneta, um computador, se nós perguntarmos quem fez, nós sabemos responder: foi o homem. Foi o homem que construiu esse prédio, que fez aparelhos de ar-condicionado, que fez essas cadeiras. Mas se nós nos perguntarmos quem nos fez, quem fez os animais, quem fez as plantas, as flores, a natureza deslumbrante, e em especial este litoral maravilhoso onde nós vivemos, quem fez tudo isso? Alguém deve ter feito, alguma coisa deve ter criado isso, alguma energia, algo soberano, com uma capacidade incrível, uma inteligência magnífica, capaz de construir então esse universo infinito, que há pouco nós vimos que a gente consegue verificar a quase 142 quinquilhões de distância daqui da Terra. Alguma coisa soberanamente justa, alguma coisa inteligente deve ter feito tudo isso. Portanto, com essa questão de Kardec respondida pelos espíritos que dizem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Está no Livro dos Espíritos. Duvidar da existência divina é negar algo científico, que todo o efeito tem uma causa. Portanto, para nós, especialmente nós religiosos, nós espíritas, após fazer funcionar a nossa mente à luz da razão, como preconizou Kardec, é indubitável, é incontestável que Deus existe. Não nos resta, no nosso modo de ver,
dúvida alguma. Esta ideia, como nós já falamos, ela é nata no ser humano. E ela é nata desde os índios. Tanto que eles adoravam forças da natureza como deuses. Os silvícolas tinham vários deuses. Os incas, os astecas aqui no México, nossos vizinhos, adoravam o deus Sol, o deus Lua. E, no entanto, a ideia de um deus só, primeiramente, quem trouxe à humanidade foi Moisés. Moisés, com o seu decálogo, as tábuas da lei, foi o primeiro a trazer esta ideia monoteísta, a ideia de um Deus único. A Igreja Católica, posteriormente, e o protestantismo transformaram essa ideia divina em um Deus punitivo, em um Deus cobrador, um Deus vigiador, que vigiava as nossas atitudes, que punia, que julgava, porque era de interesse ao Império Romano daquela época que tivessem uma forma de dominar o povo. E dominavam o povo daquela época através dessa ideia de uma força superior que vigiava a todos. Mas, no século XIX, Kardec, à luz da doutrina espírita, nos traz a ideia de um Deus impessoal, de um Deus amor puro, puro amor. E verificamos com frequência naqueles nossos amigos de outros credos que trazem em si esta ideia de Deus, do Deus dos meus avós, dos nossos avós, que vigia, que cuida, que pune. Porque na época em que Moisés trouxe o Decálogo, e posteriormente com o protestantismo e catolicismo, no Velho Testamento, lá na Bíblia, foram informações que vieram por uma época em que a humanidade ainda precisava, e até hoje às vezes precisamos, precisava ser tolhida de muitas atitudes para que não saísse do desvio das leis divinas. Então, a ideia que veio naquela época, a ideia da punição, era a forma de fazer com que o povo se mantesse mais ou menos na luz. Hoje, a ideia que Kardec nos traz é de um Deus puro amor. Com essas informações, nós temos duas coisas para refletir. A primeira reflexão está na pergunta número 6 do Livro dos Espíritos. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas pela vida? E os Espíritos respondem: se assim fosse, por que vossos selvagens teriam esse entendimento? Então, os selvagens que não tinham educação, que não tinham a educação que nós temos hoje, a cultura de hoje, através dos estudos da religião, eles não tinham. Se fosse para adquirirmos através do conhecimento, eles não teriam já traziam em si esse sentimento que existia essa força maior. E a segunda reflexão é muito interessante. Se Deus é puro amor, como diz Kardec, se Deus é puro amor, por que nós sofremos? Por que a gente sofre se Deus é puro amor? Em primeiro lugar, a doutrina espírita nos ensina que o ser humano, nós, vivendo no reino nominal, temos a liberdade de tomar as nossas decisões. Embora a espiritualidade, os nossos anjos da guarda, a divindade, esteja a todo momento nos intuindo com informações importantes e que na maioria das vezes a gente não capta isso aí, embora eles estejam constantemente nos ajudando, nós é que temos a responsabilidade de tomar a decisão.
quando nós tomamos a decisão em fazer determinada coisa, em decidir qual o caminho seguir, a responsabilidade pelo êxito é todo nosso. Se tivermos êxito, o mérito será nosso. Mas se fracassarmos, a responsabilidade também será nossa. Isto se chama liberdade, livre-arbítrio. E vejamos, nem mesmo Deus, como às vezes a gente pensa, nem mesmo Deus pode interferir nisso. Por quê? Porque Ele já nos deu a liberdade. Já nos gerou a possibilidade de viver, e hoje aqui na Terra, e jamais alguma entidade espiritual, nosso anjo da guarda, e nem mesmo Deus pode interferir nas nossas decisões. Porque aí estaria tirando o mérito do nosso êxito e a responsabilidade do nosso fracasso. E como as decisões são nossas, através das reencarnações, nós estamos hoje colhendo o resultado daquilo que fizemos no passado. E não precisa ser nem em reencarnações passadas. Muitas coisas nós fizemos nessa reencarnação e que estamos colhendo nesta mesma reencarnação os resultados daquilo que fizemos nesta própria existência. E aí, segundo a lei divina, a lei da causa e efeito, nós simplesmente hoje, se sofremos, se estamos colhendo espinhos, estamos colhendo o resultado daquela sementeira que fizemos no passado, seja ele próximo ou distante. Então essas informações que a doutrina espírita nos passa, nos assegura que se estamos sofrendo, foi por sementeira que nós mesmos plantamos. É o resultado que a gente está colhendo hoje, natural. Isso é muito natural, é natural da vida. E se a gente quiser modificar isso, precisamos nos conscientizar que aqui, agora, hoje, nós temos que mudar o nosso caminho. Nós temos que erguer as nossas mangas, arregaçar as nossas mangas, utilizar de toda a nossa inteligência, da nossa força e no momento presente sempre buscar fazer o melhor. Fazer o melhor hoje, aqui, agora, estarmos no momento presente fazendo o que há de melhor, o que de melhor nós podemos oferecer ao mundo. Assim, certamente estaremos colhendo no passado, no futuro, o resultado daquilo que nós estaremos semeando agora. Portanto, façamos uma reflexão, como está a nossa vida agora, o que a gente faz de bom agora, para que também estas coisas boas a gente possa no futuro colher e ter uma vida melhor. Mas Kardec inicia esse best-seller, que é a obra talvez mais fantástica que a humanidade conhece, que é o Livro dos Espíritos, e ele pergunta ao Espírito Verdade, a falange de espíritos, que é coordenada por Jesus Cristo, o que é Deus. E observem esse detalhe, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Se ele estivesse perguntando quem é Deus, ele estaria dando um caráter pessoal, um caráter de pessoa, como nós imaginamos, como nós somos pessoas. Ele não, ele perguntou aos espíritos o que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema. Olha a resposta: Deus é a inteligência. Será que a gente consegue compreender isso? É a causa primeira de tudo. É a origem de tudo. É a inteligência que originou tudo. Então, para nós, Deus é a inteligência. Deus é o que? Inteligência. Mas nós, tudo o que falamos sobre Deus até hoje, tudo o que nós pregamos sobre Deus, seus atributos, está sempre de acordo com o entendimento que nós temos conforme o nosso estado evolutivo, conforme as informações que vêm
porque naturalmente muitos de nós viemos de outras religiões, e aí nós recebemos as informações de outras religiões e que viemos modificando no decorrer do desenvolvimento da nossa vida. E aqui na doutrina espírita nós temos a possibilidade de obter mais informações para fazer esse fechamento, para fazer essa reflexão e tentar compreender, embora ainda estejamos muito longe, não é nesta existência ou nas outras próximas que nós vamos compreender ou entender rapidamente, de uma forma profunda, o que seja Deus. Estamos ainda muito distante. Então, conforme diz José Lázaro Bomberg em sua obra As Leis de Deus, Deus é pensado conforme a evolução espiritual de cada um. Portanto, as ideias de Deus em nós, com certeza e justo, são as mais diversas. E ele ainda continua que assim, com essa cultura dos tempos dos nossos antepassados, nós criamos um Deus antropomórfico, quer dizer, uma figura humana. O velhinho lá em cima do céu, com o bastão, barbas brancas, cuidando de tudo, julgando, e é retratado conforme o nosso progresso evolutivo. Com certeza, à medida que nós formos evoluindo espiritualmente, vamos ter uma visão cada vez mais próxima da realidade. A imagem de Deus está associada à maturidade do nosso espírito. Portanto, concluímos que Deus não é corpóreo, não tem corpo como nós entendemos, nem antropomórfico, não tem forma humana. Ele é simplesmente a inteligência suprema. O que é Deus? A inteligência suprema. Agora, continuando os nossos objetivos do trabalho de hoje, para respondermos uma outra pergunta: como Deus se manifesta? A manifestação de Deus se dá no universo e no mundo onde vivemos através das leis divinas. Deus está representado para nós nas leis que regem o universo. Nós humanos, nós vivemos sob a regra de leis humanas, decididas, como estava essa semana, sobre a reforma da Previdência, decididas pelo Congresso Nacional. O Legislativo é que formula as leis sob as quais nós estamos vivendo. Só que essas leis mudam. Elas mudam. Agora, é uma lei. A lei da Previdência Social vai ser provavelmente modificada. À medida que a humanidade vai evoluindo de acordo com as necessidades sociais e econômicas do país onde nós vivemos, essas leis são modificadas. As leis morais também se modificam, porque à medida que a humanidade evolui, a moral também evolui. E nós temos aqui no nosso planeta leis morais diferentes para nós que vivemos na América, para alguns países da Europa. Leis morais são diferentes e mudam com o tempo. Agora, as leis divinas, as leis de Deus, as leis naturais, que são as leis físicas da alma, elas são eternas e imutáveis. Deus, que deu a origem a esse universo, Ele, imaginem-se as leis que regem não precisamos falar em universo, só da nossa Via Láctea. Se essas leis se modificassem, aconteceria uma hecatombe, algo catastrófico. Portanto, Deus, quando começou a criar, a gerar vida, foram através de leis eternas e imutáveis. São as leis divinas. Enquanto as humanas e as morais se modificam, as divinas e naturais são eternas. Deus não é antropomórfico, expressa sua inteligência por leis eternas, perfeitas e imutáveis. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que nós devemos entender por lei natural. E os Espíritos respondem: é a lei de Deus. É a única para a felicidade do homem. Ela lhe indica
o que o homem deve fazer ou não fazer. E ele se torna infeliz quando se afasta dela. E é uma verdade insofismável. Toda vez que nós saímos fora da lei moral, da lei divina, nós sofremos. Ficamos infelizes. E sofremos às vezes por gerações, por encarnações, por reencarnações sucessivas. Portanto, procurar seguir a vida dentro das leis divinas e que estão estipuladas lá no Evangelho de Jesus, nos consolida como seres com oportunidades máximas para serem felizes. No Livro dos Espíritos e na questão 621, Kardec pergunta onde está escrita essa lei. Essa lei divina, essa lei de Deus, onde que ela existe? E os Espíritos respondem na resposta menor de toda a obra, na consciência. Ela está instalada na consciência de cada um de nós, da qual nós não conseguimos esconder nada. Quando tentamos tapear as nossas atitudes com relação às coisas que fizemos para a consciência, para o estômago, não conseguimos. Porque ali estão instaladas as leis divinas. E quando tivermos dificuldade em saber qual o caminho seguir, qual o roteiro a seguir, à noite, quando estivermos deitando lá no silêncio da madrugada, perguntemos à nossa consciência, que ela nos responderá com certeza qual o melhor caminho seguir, pois é ali que nós encontramos Deus. Deus está em todas as coisas, em todos os lugares, está no universo, está na terra, nas flores, nas plantas, e em nós ele está lá na nossa consciência. Ali nós podemos encontrar Deus. E respondendo à questão que pergunta, Deus castiga? Deus pune? Deus julga? Se Deus castigasse, já não seria mais Deus, porque Deus é puro amor. Se Deus punisse, muito menos ainda. Se Deus julgasse, impossível a perfeição ter esse tipo de atitude. Todo esse julgamento é feito pelo próprio ser, mediante o despertar da consciência. É preciso compreender que todos nós temos consciências diferentes, e à medida que nós vamos evoluindo, a nossa consciência vai se modificando. Basta fazer um retrospecto da nossa vida, quanta coisa a gente fez no passado que achava que era bem feita e verifica que hoje não foi o melhor. Por quê? Porque a nossa consciência já se despertou, já evoluiu. Da mesma forma, quanta coisa, lembre da infância, que a gente fazia cada coisa, ficava louco de medo do pai e da mãe, que bobagem a gente fez e tal. Agora, como adultos, a gente lembra, acha até graça, porque a consciência do jovem para a consciência do adulto já está modificada. Nós viemos aprendendo mais, e através do estudo da experiência da vida, a nossa consciência vai despertando. Então, quando nós partirmos para o outro lado da vida, estaremos lá sozinhos, nós com a nossa consciência, com a divindade, com Deus instalado em nós. E a única coisa, tenho a certeza, que essa consciência nos perguntará é o quanto nós amamos, o quanto amastes na sua vida aqui na Terra, quanto o amor que nós distribuímos, porque a gente veio aqui para aprender a amar. Amar de todas as formas. E se de qualquer forma que seja, nós tivermos exercitado isso, tivermos espalhado isso, demandado isso na direção de todas as pessoas, não importando o tipo de amor, com certeza estaremos seguindo lá do outro lado com a consciência tranquila, nos sentindo completamente felizes. Com a conquista da liberdade que nós vamos adquirindo à medida que essa consciência vai evoluindo, nada nos está proibido. A gente pode fazer o que quiser, mas com aquela informação, talvez uma das mais valiosas que a doutrina espírita nos dá, que é responsabilidade. Porque eu tenho a liberdade de decidir, e eu que dou a palavra final
quando eu estiver em frente a uma encruzilhada, eu é que vou dar a palavra final de qual o caminho seguir. Portanto, nada nos está proibido. Sabemos que se hoje não fizermos as coisas dentro das leis divinas, nós sofreremos no futuro, como uma consequência natural desse axioma que não existe efeito sem causa, dentro de uma coisa que é científica. Nós podemos, com as nossas escolhas, errar ou acertar sem que sejamos castigados, porque Deus, Ele nos dá oportunidades, não nos castiga. Como diz ali embaixo, a justiça divina, ela é restitutiva. Ela nos restitui valores, nos dá oportunidades para que reencarnemos novamente, para que exercitemos aquele exercício de erros ou de acertos tantas vezes quantas forem necessárias até que a gente aprenda. Então, a inteligência de Deus, ela se manifesta através das leis divinas, através das quais ela nos dá oportunidades para que a gente venha de novo, para que a gente faça de novo. Quantas coisas, se a gente lembrar que a gente já fez um certo problema que tivemos na vida, agora aqui na Terra, e aquele problema vem de novo, e a gente erra de novo, e aí ele vem outra vez, e a gente erra outra vez, até que vai chegar um momento em que nós vamos assimilar essa informação para tomar outra decisão. Jesus disse, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vós sois Deus. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mostrando para nós que a divindade está instalada em nós. E como Deus age através da lei, e essa lei está presente na nossa consciência, com muita propriedade, que o Mestre disse, vós sois deuses. Porque Deus está na consciência de cada um de nós. E temos a possibilidade de, em fazendo melhor, fazer tudo o possível para cooperar com a divindade na edificação de um mundo melhor. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E respondendo à pergunta final, como é que eu faço para conversar com Deus? Já conversamos com Deus hoje, quando a nossa companheira abriu a reunião. Nós vamos conversar de novo. Podemos conversar todos os dias, a qualquer hora, a qualquer momento. Não existe posição para conversar com Deus. Não existe local para conversar com Deus. Eu mesmo gosto muito de conversar com Deus no banheiro. É o lugar onde eu me sinto mais tranquilo, naqueles momentos que assim que a gente não tem o que pensar e aqueles pensamentos mais diversos vêm até a nossa cabeça, vêm os problemas, as dificuldades. Nesses momentos, à noite, quando a gente se deita, na rua, no trânsito, não tem posição com boné, sem boné, de chapéu, sem chapéu, com perna cruzada, descruzada, com a mão nas costas ou na frente. Por quê? Deus está na nossa consciência. E a nossa conversa com Deus é mental. É do nosso pensamento que nós exaurimos a nossa vontade. Aquilo que sai lá do fundo do nosso coração. No momento que nós colocamos para Deus todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, com certeza Ele, através dos seus mentores espirituais, dos nossos anjos da guarda, estarão nos auxiliando, nos dando informações, porque entendam, os nossos problemas nem mesmo Deus pode resolver. E Madre Teresa de Calcutá, ela nos informa, numa das suas mais célebres reflexões, que com o tempo ela aprendeu que através da oração os nossos problemas não eram resolvidos, que Deus não solucionava o problema de cada um, mas Ele nos dá forças, energias. A espiritualidade está aí querendo nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Só que às vezes a gente está noutra. Mas no momento da oração, nós podemos nos afinizar com essas entidades e ouvir lá do fundo da consciência as orientações da divindade. E para nós nos sintonizarmos melhor com essa espiritualidade amiga,
nós conseguimos isso através das nossas atitudes no bem. Aquele que está desviado das atitudes do bem, que a sua mente está envolvida em outros trocentos problemas, terá muita dificuldade. Mas aquele que regra a sua vida do bem, nos valores morais da alma, nos valores do coração e do amor ao próximo, que serve, que presta serviço à comunidade onde vive, que é uma pessoa que faz os seus maiores esforços para contribuir com a divindade na construção de um mundo melhor, certamente ela estará afinizada e será muito ouvida pela espiritualidade. Espero que Deus continue assim, nos iluminando sempre, para que todos nós também possamos iluminar o caminho de todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas. Boa noite e um excelente final de semana a todos.